E a Piana, neste momento, começa uma coletiva do Ministério Público Federal que vai explicar aqui uma denúncia que envolve o ex-presidente Lula e Marisa Letícia. Tabata. Fernando, e com 1 hora de atraso está começando neste momento a coletiva de imprensa com a força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba para detalhar essa denúncia contra o ex-presidente Lula e mais 7 pessoas, incluindo a esposa dele, Marisa Letícia. Curiosidade, Fernando, é que os 13 integrantes, todos os integrantes da força-tarefa aqui da capital paranense estão presentes nessa coletiva, junto com delegados da Polícia Federal e também a Receita Federal. Fernando. Ok, vamos acompanhar então com a transmissão aqui da Globo News. Deltan Dallagnol, que conduzirá os trabalhos. Deltan Dallagnol já se prepara para explicar aqui essa denúncia, como acontece na maioria das vezes, vai utilizar alguns gráficos e informações que vão estar numa grande tela que foi montada lá no Ministério Público Federal em Curitiba. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo interesse de vocês no caso. Nós estamos hoje aqui reunidos para passar informações de interesse público sobre mais uma acusação criminal que é apresentada nessa data. Começando como de rotina, nós vamos apresentar em 5 slides apenas alguns números que são bastante interessantes sobre esse caso. Em primeiro lugar, o número de denunciados. Nós temos 239 denunciados atualmente. A maior parte deles, cerca de 100 pessoas, estão no núcleo empresarial. Cerca de 60 pessoas estão num núcleo que é formado por agentes públicos, funcionários públicos e agentes políticos. E outras cerca de 60 pessoas compõem o que nós chamamos de núcleo financeiro. Além disso, nós temos até agora 129 sentenciados. O percentual de condenações supera 82%. Não são todas as acusações que estão sentenciadas e mesmo em casos de absolvições, em diversos deles pendem apelações por parte do Ministério Público Federal. Outro dado interessante é que muitas vezes se diz que a Operação Lava Jato, ela tem muitas pessoas presas, existem excessos no tocante à prisão. Nós trouxemos aqui algumas informações que mostram que esse dado não é verdadeiro. Quando nós tomamos em conta os mais de 200 acusados criminalmente, nós observamos que existe um pequeno número de denunciados presos. Nós temos aí 21 denunciados presos apenas. Quando nós olhamos os presos que ainda não sofreram sentenças, condenações criminais, o número é menor ainda. Nós temos 8 acusados presos sem sentença. Embora, em princípio, os números de prisões em razão das operações sucessivas chamem a atenção, o que nós vemos é que no maior escândalo de corrupção da história brasileira, no escândalo que se perpetuou por mais de 10 anos, com crimes feitos sem parar, de modo a preencher o requisito de ordem pública para as prisões estão sendo feitas e utilizadas de modo parcimonioso. Um outro dado interessante é que do nosso total de 70 acordos de colaboração, a imensa maioria, 51, foram feitos com réus soltos e apenas 19 com réus presos. Nós temos um percentual de mais de 70% dos acordos de colaboração feitos com réus soltos, o que derruba por terra o argumento de que prisões são feitas para obter colaborações. Basta ver que as colaborações não são fruto primordialmente das prisões. Por fim, ainda no tocante a dados gerais da operação, é interessante observar que a Lava Jato tem sido criticada por excessos ou abusos. Normalmente essas críticas, elas são críticas absolutamente genéricas, que tornam até impossível alguma defesa por parte da operação. A questão é, se existe algum abuso, qual é o caso? Em que situação específica houve abuso? Qual é o abuso? Precisamos lembrar que nesse caso nós temos atuando provavelmente mais de 600 dos melhores advogados criminalistas do país. Advogados com amplos acessos a tribunais, com amplos recursos para defender os seus clientes, que levaram toda e cada uma das suas queixas aos diversos tribunais. E o resultado, os senhores veem aqui, esse gráfico, ele sintetiza os resultados de 3 tribunais,
nós temos esses resultados também desmembrados por tribunais e nós disponibilizaremos depois a coletiva. O fato é que quando nós olhamos os resultados dos habeas corpus que foram impetrados contra as investigações, alegando supostos abusos, nós vemos que em mais de 95% deles foi legitimada a atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Justiça Federal em primeira instância. É um dado significativo de legitimação da atuação em primeira instância. Quando nós olhamos os casos que foram revisados pela Justiça, nenhum deles denota um abuso evidente, nenhum deles denota um abuso significativo. O que nós temos de casos em que existe concessão do habeas corpus é, por exemplo, uma concessão para que as notificações pela vara criminal não sejam feitas por telefone, mas pessoalmente. Ou ainda um habeas corpus para que fosse aceita uma fiança de um determinado modo. Ou ainda a concessão de um habeas corpus para evitar a transferência de determinados presos para o presídio federal, para que eles ficassem na carceragem da Polícia Federal. Isso mostra que as decisões dos tribunais, em números, nós temos aí mais de 450 decisões, legitimam a atuação da Lava Jato. A atuação da Lava Jato é técnica, é imparcial, é apartidária e é feita por agentes públicos que têm comprometimento com a Constituição, com as leis, com a sua consciência e com a sociedade. Quando nós observamos a corrupção no Brasil, nós temos muito claro que a corrupção no Brasil não é um problema de um partido A ou de um partido B. A corrupção no Brasil não é problema de um governo A ou de um governo B. Quando nós olhamos a história, nós vemos que a corrupção é enraizada historicamente, e quando nós olhamos o momento presente, nós vemos que ela é sistêmica, ela é espalhada em diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal. Uma expressão dessa corrupção enraizada e sistêmica foi descoberta e comprovada no caso Lava Jato, com o maior esquema de corrupção já descoberto e comprovado no Brasil, e esse esquema envolve a Petrobras. O resultado dessas investigações são uma série de acusações criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal. E essas acusações são fruto de um trabalho integrado e coordenado por Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Não existe ninguém numa jornada só nesse caso, são centenas de agentes públicos trabalhando em prol da sociedade. Todas essas apurações passaram por um processo de expansão horizontal nas diferentes diretorias da Petrobras e depois para outros órgãos públicos, e passaram também por um processo de expansão vertical, subindo até os principais articuladores desse esquema criminoso, chegando ao topo da hierarquia da organização criminosa. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Renato, você tem um microfone separado, por favor? Feitas essas duas observações, o esquema denunciado nessa data pode ser sucintamente resumido do seguinte modo:
Esse Deltan Dallagnol, procurador da República. Basicamente, o que os senhores observam aqui é um esquema geral de corrupção instalada dentro da Petrobras, os moldes que os senhores já conhecem ao redor dessa figura. De um lado existem empreiteiras, como especificamente será objeto dessa denúncia, a empreiteira chamada OAS. Do outro lado, os senhores encontram os funcionários públicos da Petrobras corrompidos na construção de duas refinarias específicas no caso dessa denúncia, a refinaria da RNEST e a da Repar. Suportando a manutenção desses agentes públicos em suas funções, em seus cargos, estão políticos e partidos políticos, do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. Essas empreiteiras faziam o pagamento dos funcionários públicos e dos políticos por meio de operadores financeiros. Operadores financeiros como Alberto Youssef, que utilizou suas empresas Rigidez, RCI e MO Consultoria, o operador financeiro Mário Góes, que usou a empresa Rio Marine, e João Vacari Neto. Esse é o esquema de corrupção acusado nessa denúncia, envolvendo 3 contratos específicos da empreiteira OAS, que foram firmados nos âmbitos das refinarias Repar e RNEST, e que envolveram o pagamento de propinas para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve 8 denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. A nossa acusação, o nosso pedido perante o judiciário requer um confisco de valores no montante de 87 milhões de reais, assim como, adicionalmente, um valor de ressarcimento de 87 ou mais 87 milhões de reais. A empresa envolvida, nesse caso, é o Grupo OAS. Nós disponibilizaremos também esses slides e nessa página os senhores veem uma distribuição das acusações por réus. Os réus estão aqui nas colunas verticais e aqui nas colunas horizontais estão as acusações. Basicamente em cima são as acusações de corrupção ativa e passiva, e se observa que quem é acusado por corrupção ativa e passiva são Lula, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Léo Pinheiro e Agenor Medeiros na qualidade de executivos da empresa OAS. Por lavagem de dinheiro e entrega de valores de modo dissimulado em favor do ex-presidente Lula, nós temos acusados Lula, Marisa Letícia, Paulo Camodo, no caso da armazenagem, Léo Pinheiro e funcionários da empresa OAS, grandes executivos da empresa OAS, Paulo Gordilho, Fábio Anamini e Roberto Moreira. Aqui a gente apresenta as penas relacionadas a esses crimes. A pena da corrupção vai com a causa de aumento vai de 2 anos e 8 meses, essa é a pena mínima, a máxima é de 16 anos. A pena de corrupção passiva mínima é de 2 anos e 8 meses, a máxima é de 16 anos. E a pena da lavagem de dinheiro, com as causas de aumento de pena implicadas nesse caso, traz uma variação de pena de 4 anos na mínima e a máxima é de 16 anos e 6 meses.
Apresentados esses dados gerais, nós passaremos para passar os dados? Tá, obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em duas dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão. E a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato, que nós conhecemos como Petrolão. O que nós tínhamos de um lado eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e de outro lado corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que basicamente cuidavam para que as propinas pagas de um lado para outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso Petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia no comando dessa pirâmide criminosa um núcleo político, o núcleo dos partidos políticos e políticos que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que, se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá, e se eles não aceitassem a propina que era dividida com os partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político, e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. Além desse núcleo político, existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas, e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro profissionais que propiciavam a lavagem de dinheiro desse esquema. Esse mega esquema de corrupção, em razão da sua dimensão, é perturbador. O valor da propina paga somou, no âmbito da Petrobras, 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda, porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será aqui chamado de propinocracia, ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da República consegue governar um país sozinho, mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de base aliada.
Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade, se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. De outro lado, o presidente da República aceitava aquelas indicações em troca de apoio político. Até aí nós temos um sistema de governança corporativa, vamos dizer assim, que não é o mais adequado, mas até aí não seria nada criminoso. O problema é que o que se descobriu é que a disputa por funções públicas é o fato de que as indicações valem dinheiro, indicações valem propinas. Os apadrinhados políticos que assumiam os cargos públicos passariam a exercer sua influência junto aos particulares para arrecadar propina, junto aos particulares que tinham relacionamentos ou contratos com aqueles órgãos públicos geridos pelos apadrinhados políticos, pelos indicados politicamente. Isso foi o que a Lava Jato constatou. O objetivo de arrecadar propina servia a 3 propósitos: alcançar uma governabilidade. Pode voltar, por favor? Não pode voltar. Não pode voltar. Não tem do prefeito. Esse procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, explicando então detalhes da denúncia que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou palavras muito fortes, disse que Lula foi identificado como o chefe máximo do esquema, usou também uma outra expressão como o grande general. Então ele explica neste momento aqui com diversos slides alguns detalhes desta denúncia dele, de Marisa Letícia, mais 7.